Olá, estamos de volta do break comercial. O Marcos ainda está aqui. Marcos, encerramos o bloco falando sobre o trabalho no Japão, né? Como existe essa escassez de mão de obra, por mais que asiáticos estejam entrando no Japão, a mão de obra brasileira ela é muito valorizada, né? Então eu queria saber de você que está aí, você trabalha em fábrica, apesar de você fazer outros trabalhos aí por fora da firma, né? Você tem seus empreendimentos. Eu queria saber como é que está a recolocação de mão de obra para estrangeiro, exatamente para brasileiro. Então, Carlos, eu venho conversando com algumas pessoas e até pessoas que permaneceram aqui no Japão por todo esse período, né, desde quando eu também me encontrava aqui da primeira vez. E o que eles me relatam também exatamente isso que você falou. A mão asiática aqui ela aumentou muito, ela já era grande, mas eles estão dando oportunidade para outras nacionalidades daqui da Ásia que antigamente não tinha, né? Então vem crescendo muito. E só que é uma mão de obra, digamos, não qualificada, ou melhor, não dá para se comparar com a mão de obra brasileira, né? Então o que já chegou até para mim como informação é que teve empresas que dispensaram todos os brasileiros, a linha de produção com a mão de obra brasileira, para contratar esses asiáticos, que na verdade eles ganham praticamente 50% do que ganha um brasileiro, né? Porém, o que me passaram também a respeito dessa mesma empresa é que eles já estão mandando todo mundo embora para recolocar os brasileiros, porque eles entenderam que não é o quanto eles pagam por hora trabalhada, e sim a qualidade do serviço, né? E não tem como comparar, felizmente isso para nós brasileiros não tem como comparar a nossa mão de obra, porque eles dão muito valor para isso. E aí é onde eu entro no ponto que eu comento com as pessoas, né? Eu faço até parte de grupo de WhatsApp de quarta geração, que são as pessoas que querem voltar para o Japão. Esses tempos eu até comentei no grupo que eles precisam ter um pouco de paciência, porque, bem como você colocou, o governo aqui, o país vai necessitar de mão de obra qualificada e principalmente a mão de obra brasileira. Como nós, terceira geração, já estamos envelhecendo, então eles vão precisar da quarta geração, da quinta, então eles vão ter que liberar para que essa população entre para continuar atendendo, né, as empresas e podendo entregar algo que é o que as outras nacionalidades não entregam. Então, isso vai acontecer, mas precisa ter paciência também, né? Marco, te cortando só um pouquinho, falou de mão de obra especializada, né? Muitos saem daqui e não sabem como funciona o Japão. Uma coisa que eu falo para todo mundo, comemorei aí 20 anos, né? A gente se conheceu aí no Japão e trouxemos essa amizade aqui para o Brasil. O que mais preocupa quando você sai do Brasil para ir para o Japão é a falta de consciência do brasileiro em quererem aprender o idioma japonês. Isso dificulta demais uma recolocação boa de trabalho, né? Assim como no Brasil, existem várias mãos de obra dentro de empresas, até fora de fábricas, né? Mas que necessitam pelo menos do básico. O mínimo é o básico do idioma japonês. Outra coisa que eu falo para as pessoas, conheçam a cultura do país. Então, quando você está envolvido com a cultura japonesa, você está envolvido com os japoneses, você absorve muita coisa que isso te ajuda também no emprego. Você acha, da época, né, de 90 para cá, você retornou agora, você acha que algo mudou ou continua igual? Os brasileiros ainda sem essa preocupação do idioma e da cultura japonesa? Carlos, isso é uma preocupação grande. Eu fiquei fora do Japão 10 anos, né? E eu conheço pessoas, conheço não, eu já conhecia pessoas, eu estou reencontrando alguns amigos que continuam na mesma coisa, cara. Passado 10 anos que eu fiquei fora, continuam sem saber falar o japonês. Então, o que acontece? Hoje, eles vivem muito na dependência dos filhos, porque eles tiveram os filhos aqui e a maioria colocou em escola japonesa. E aí, o que acontece? Quando precisa de falar de alguma situação ou de ir para algum lugar, precisa de ter uma tradução, acaba pegando o filho ali para fazer isso, né? Então, o que você falou, que é o que
você passa para as pessoas no Brasil, eu também faço muito isso, é o mínimo. É por isso que talvez existe essa burocracia para liberação de visto para a quarta geração. Talvez por isso, porque como a terceira geração não se preocupa muito com essa questão, então hoje para você conseguir um visto de quarta geração, que eles estão fazendo para liberar, você precisa saber o básico do japonês, que aí você tem que fazer um teste de proficiência para saber se você realmente entende o básico, para daí sim, quando eles liberar esse visto, as pessoas poderem ter a oportunidade de vir para o Japão, seja retornar, porque muitos nasceram aqui, foram para o Brasil, e aí agora querem retornar, mas quarta geração está dificultando isso. Então, ou eles vão retornar ou vão vir a primeira vez, mas aí pelo menos o básico eles vão saber, né? Mas existe sim muitos brasileiros que estão aqui em todo esse período e não dominam assim, às vezes não conseguem nenhum básico, nem se comunicar. É bem triste isso. Marco, outra coisa que as pessoas perguntam muito, e eu quero que você esclareça, eu canso de falar isso para as pessoas, mas as pessoas às vezes não compreendem de uma maneira mais objetiva. As pessoas falam assim, quando você vai para o Japão, você volta rico, você volta com muito dinheiro. Eu falo para as pessoas que não é assim. Ganha-se muito, é que quando se fala em Japão, as pessoas falam assim, ganha 3, 4 mil dólares. Isso é fato, é o quanto você trabalha, né? O Japão é um país que se trabalha 24 horas por dia, então o operador ele trabalha aí 12 horas, pelo menos, né? As pessoas têm que saber o que vão gastar e o que vão guardar, o que vão economizar, né? Então hoje dá para ganhar dinheiro? Dá. Só que o problema é que hoje a gente paga os impostos que não pagava há 20, 30 anos atrás. E isso tem dificultado também juntar um pouco mais de dinheiro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, desse uma resumida nesse assunto para a gente. Existe essa situação que você colocou muito bem, e é isso que também a gente fala, as pessoas elas acabam idealizando o Japão como um país que vai enriquecer a pessoa que está aqui. Então muitos vêm para o Japão com essa mentalidade, eu vou para o Japão e vou ficar rico, né? E esquece que de fato aqui, para você ter um resultado financeiro, você precisa trabalhar. E aqui é diferente, não é? Aqui você não ganha salário, você ganha por hora trabalhada. Você trabalhou 4 horas, você vai ganhar referente a 4 horas. Você trabalhou 8, 12, não importa, você vai ganhar de acordo com a hora que você trabalhou. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo, também o que você falou. Hoje, com a mudança da legislação japonesa, e por que eles fizeram isso? Porque muita gente não pagava os seus impostos. Então, antigamente existia um documento para os estrangeiros que chamava Gaikoku Jintoroku, que hoje não existe mais. Que era porém, como se fosse um RG, né, para brasileiro aí. Como se fosse um RG, exato. Só que era um RG, como se fosse igual um RG que a gente está falando, que ele não... o próprio governo não conseguia saber onde que você estava. Né? Se você mudasse de cidade e não registrasse, você não tinha o registro na cidade que você mora, né? Você está com o endereço anterior. Então, assim, era mais difícil deles identificar onde estavam as pessoas. Hoje eles criaram um outro documento que chama My Number e tem um outro que é o Zairocado, né? Então, são 2 documentos que, através deles, o governo consegue saber onde você está, independente de qual cidade você esteja. E aí existem os impostos que muitos não pagavam lá atrás, principalmente imposto municipal, e que hoje não tem como fugir deles. Porque como você tem esses documentos, uma vez que você não paga, que você fica em atraso, eles têm autorização de automaticamente debitar da sua conta o valor integral no dia que você recebe o seu salário. Então, as pessoas hoje precisam pagar, ele vem parcelado para já facilitar o pagamento. Mas não tem como você deixar de pagar. Outra questão que você falou é exatamente, fora esses impostos, a gente tem um outro que chama Shakai Hoken, que ele envolve seguro-saúde, seguro-acidente. Então ele tem algumas coberturas, já com imposto embutido também, que isso também é obrigado a gente pagar, coisa que há 20 anos atrás a gente não pagava. Então dá aposentadoria junto. Então dá pra gente perceber que realmente hoje você paga mais impostos e guarda menos dinheiro. Marco, a gente vai para o intervalo comercial e na volta eu quero saber como é a vida aí no Japão.
o dia a dia do brasileiro, beleza? Aguarda aí, não sai daí que a gente já volta, já já.